Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Horus em Foco para mais um dia de reflexão, mais um dia de debate. Hoje estaremos no quadro Horus em Foco Reflexão e o tema é o maior poder de todos, o poder de amar, o poder de servir. O maior poder de todos, o poder de amar, o poder de servir. Esse texto, esse tema, essa ideia, essa leitura vai ser baseada na Bíblia. Nós estaremos lendo a parte do Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 1 ao 20, que é exatamente o período em que Jesus está se preparando para a Páscoa judaica, e é o período em que também ele está se preparando para a sua morte, porque ele sabia que seria preso e que seria também crucificado. Então, é dentro desse cenário que nós estaremos fazendo essa reflexão. Eu acho que, mais do que nunca, falar sobre o verdadeiro amor, o verdadeiro poder de servir, é uma reflexão que se faz necessária para tudo que a gente tem visto na nossa sociedade. Eu serei muito enfático e incisivo, e talvez a forma que você verá essa leitura, essa interpretação, você não tenha visto sendo dita, sendo comentada dessa forma em outros espaços, por outras pessoas. Eu sempre procuro trazer algo que é baseado em estudos sérios de teologia, de filosofia, mas também algo baseado na minha visão, no meu olhar, na minha forma de fazer ali o recorte daquele tema. Tá? Então, é em cima dessa questão que nós estaremos aqui fazendo essa reflexão bíblica. Estarei aqui com a Bíblia da tradução, ou melhor, também da tradução, né? Mas é um estilo, uma linha bíblica, um modelo bíblico chamado, né, que é a Bíblia Ave Maria. Cada Bíblia e cada tradução, cada edição, cada produção, ela vai ter ali uma forma diferente, muitas vezes, da escrita. Umas são mais populares, outras são mais técnicas, mais de estudos. A Bíblia Ave Maria é uma Bíblia que, de alguma forma, ela contempla meio que os dois lados, né? Ela contempla pessoas que são mais da área estudiosa e pessoas também que sem um grande embasamento procura fazer uma leitura da Bíblia, tá bom? Então é isso. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Horus em Foco, tanto no Instagram, aqui no YouTube, como também no TikTok e no Facebook Horus. Lá, nesses espaços, geralmente eu procuro postar recortes nas redes sociais, procuro postar recortes desses vídeos mais longos, e aqui no YouTube você vai ter esse vídeo mais longo sobre o tema que está sendo abordado, tá? Então, é isso. Então, vamos lá, né? Mais uma vez, se você quiser pegar a sua Bíblia, acompanhar essa leitura, ou num outro momento você vai estar fazendo essa reflexão, então João, né, o Evangelho de João, que é o quarto Evangelho, o capítulo é o 13, versículos de 1 a 20, tá bom? Então, é isso que nós estaremos refletindo aqui.
Então, vamos à leitura. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar desse mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas compreendê-los-á em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não vos lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Pois sabia quem havia de trair, quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Não vos digo isso de vós todos. Conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra esta palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmo 40, versículo 10. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais e reconheçais quem sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, essa passagem eu considero uma das mais importantes da Bíblia. Ela é uma das mais significativas para a gente entender exatamente o sentido do que é o que eu poderia nomear aqui da essência do cristianismo, da essência de ser cristão e entender de fato quem foi Jesus de Nazaré. Qual é a radicalidade de se dizer cristão? Porque a gente vai perceber
que, no geral, existe muita hipocrisia. Hipocrisia por parte dos líderes e por parte dos liderados. Mas eu estou aqui nesse momento para tocar o dedo na ferida. Se eu fosse colocar onde mais existe hipocrisia, é do lado dos liderados ou do lado dos líderes? Eu diria para vocês, sem titubear, do lado dos líderes. Do lado daqueles que estão no comando. Ali existe, infelizmente, boa parte das falhas religiosas. Então vamos lá. Vamos parte a parte tentar entender um pouco essa reflexão, essa passagem. Primeiro versículo diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Algumas passagens elas vão dizer que os amou até o fim. Né? Até o extremo e até o fim, eu acho que são duas palavras diferentes, mas que dá o sentido pleno do que é amar. Amar até o extremo é no sentido que esse amor ele vai até as últimas consequências. Ele é um amor que se dedica ao máximo, que ele não deixou nada a desejar. Esse é o amor até o extremo. Inclusive é o amor que ele ama muitas vezes aqueles que não merecem ser amados. Ele é extremo porque muitas vezes o amor sobra diante de pessoas que não merecem ser amadas com tal intensidade. Tem pessoas que não merecem o amor doado, que elas não valorizam. Só que quando se fala de Deus, dentro dessa noção bíblica, quando se fala de Jesus, que é o amor, Deus encarnado, aquele Deus Espírito que se faz carne, esse Deus encarnado, ele materializa o amor que não é sentimento apenas, que não é emoção, mas ele é praticidade, ação, comportamento que de fato mostra aquilo que sente, que é fiel ao seu sentimento. Então, Deus, Jesus, são aqueles que ama na perfeição. Então a gente tem que aprender muito com esse processo. É muito fácil amar na distância, na sua zona de conforto, só dando ordens. Mas o verdadeiro amor é aquele que se compromete a caminhar junto, lado a lado. Então Deus, em Jesus Cristo, não é aquele Deus supremo, altíssimo, distante, que fica lá de longe só dando ordens. É aquele Deus que caminha junto com o seu povo. É aquele Deus que assume a mesma condição. Não é o Deus rico, é o Deus pobre. É claro que Deus é rico na sua imanência. Claro que Deus é rico em todos os sentidos de uma ideia de riqueza mais profunda. Porque a gente acha que a maioria, a verdadeira riqueza está no dinheiro. Tanto que a gente vive numa sociedade hipócrita que valoriza os mais ricos como as pessoas mais incríveis. O homem mais incrível que talvez pisou nessa terra foi o mais pobre, ou um dos mais pobres, do ponto de vista econômico, financeiro, do capital. E hoje tem identificações religiosas que colocam que quanto mais dinheiro, mais religioso, mais cristão, mais próximo de Deus. As pessoas às vezes não percebem o sangue que existe na maior parte do dinheiro, na maior parte da riqueza. São riquezas que são fruto de exploração, de escravidão.
de usurpação, de extorsão, de roubo, de corrupção, e ainda assim essas pessoas são endeusadas, são valoradas. O exemplo de Jesus é totalmente diferente. A verdadeira riqueza não está no acúmulo de bens, de patrimônio, de dinheiro, mas de gestos, de ação, de companheirismo, de troca, de reciprocidade, de amor, de se colocar do lado, não por cima para explorar, mas do lado para lutar ao lado, nem abaixo nem acima, mas do lado. Né? Então, o que Jesus revela nesse primeiro versículo? Que João coloca coisas como se fosse a boca de Jesus, o próprio Jesus dizendo, para traduzir o sentido. Ele coloca que ele sabia que estava chegando a sua hora de morrer e ele entendia, diante da eminência ou iminência da morte, o que a gente deveria valorizar? Eu tenho que fazer aquilo que é o mais importante. Eu tenho que estar com as pessoas mais importantes. Eu tenho que dizer as palavras mais importantes, porque falta pouco tempo. Então, aquilo que é o mais importante, aquilo que é a essência do que eu sou, da minha missão, tem que aparecer agora. Então, Jesus, ele vive o amor na sua completude, na sua radicalidade. Não que ele não tinha amado na sua radicalidade antes, mas ele precisava deixar esse legado de uma forma mais precisa. Olha só, pessoal, se vocês realmente quiserem me seguir e ser meus discípulos, entendam o que era amar até o fim. Entendam o que era amar, o que é amar até o extremo. Né? Então, essa é a dimensão que está sendo colocada aqui no primeiro versículo. Vamos para o segundo versículo. Ou um trecho aqui que eu entenda que seja suficiente. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, olha só que interessante toda essa passagem. Primeiro, a ceia era muito comum você fazer uma ceia, era uma prática, era um rito, antes do ritual da Páscoa. E para essa ceia, era natural que você tomasse banho. Então você se purificava fisicamente para também demonstrar a preparação espiritual. É muito interessante porque se você muitas vezes não tomar banho e se arrumar antes de ir trabalhar, você não se prepara espiritualmente também. Então o movimento externo no corpo, ele também faz ali, vira uma chavinha no espírito, no seu psicológico. Então por isso que era importante fazer todo esse rito, né, para participar dessa ceia tão importante. E aí ele coloca que, no caso, né, o demônio já tinha lançado no coração de Judas a corrupção, o propósito de trair. É interessante porque demônio pode ser uma entidade, existem interpretações que entendem o demônio como uma entidade que influencia as pessoas a fazerem o que é errado, mais ou menos como está lá no Antigo Testamento, a serpente representando, de certa forma, o demônio, em algumas visões, né?
influenciando Adão e Eva para pecar, assim como Jesus é tentado no deserto pelo demônio. Mas o demônio pode ser, talvez, não só uma estrutura, entidade com uma certa pessoalidade, mas ele pode ser a semente do mal que muitas vezes nos faz pensar coisas ruins, a desejar coisas ruins, em que em algum momento a gente vai tomar uma decisão de fazer ou não. Mas existe ali alguma coisa se manifestando, tendendo para o mal. Essa coisa que nos tende ao mal, que nasce ali um desejo, um impulso, né, uma tentação, pode ser apenas algo que vai causar a divisão e que aí recebe o nome de demônio. Não que necessariamente seja uma entidade. Só para colocar que existem essas duas possibilidades. Então, nesse sentido, o demônio não é aquele que força você a trair. Não é aquele que toma a sua consciência. Ele é um empurrãozinho. De repente, o demônio é aquele seu desejo decaído que está lá dentro há muito tempo. E que talvez em algum momento você pode ou não alimentá-lo. Você pode ou não dar munição para ele. Né? Então, é mais ou menos isso. Você tem ali uma consciência, um livre-arbítrio, vamos colocar assim. Essa palavra, esse termo é complexo, mas eu vou trazê-lo nesse momento, nesse sentido, que faz você decidir ou não por levar a cabo aquela intencionalidade. E aí Jesus coloca, né? Ou João coloca, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava. Aqui, primeiro, se o Pai lhe dera tudo nas mãos, Jesus está colocando aqui a dimensão dele não ter diferença com o Pai. Primeiro, nós temos o mesmo poder. Tudo que é do Pai é meu. Tudo que o Pai pode, eu também posso. Então existe equivalência de poder. E segundo, ele coloca ainda mais profundo, se você ainda não entendeu, que ele saiu de Deus e para Deus voltava. Se ele é filho legítimo de Deus, por isso que a gente usa a palavra que nós somos filhos adotivos, significa que ele é da mesma natureza de Deus. Que ele não tem diferença. Que ele não é uma criatura, mas ele também é o Criador. Embora, dentro da teologia da Trindade, a missão do Filho é salvar, né? É salvar a humanidade. Mas do ponto de vista da proporção, da dimensão, da condição, ele é igual ao Pai. É isso que João tenta trazer aqui. A noção de que existe uma igualdade de natureza entre o Pai e o Filho. E aí, continua no 4º versículo. Levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Então, o que nós poderíamos traduzir aqui, tentar trazer para os dias de hoje? Imagina que um general do exército, condecorado, cheio de honrarias, vários, né, broches ali de símbolos dentro do seu uniforme. Ele vive quando ele vai ser homenageado, quando ele está ali nos quartéis, sobre aquela pompa, né, daquela toga de honrarias que ele tem. Então, nesse momento, é como se Jesus, ele se despisse de todas essas honrarias, de ser o mestre, de ser o filho de Deus, de ser o Messias, né, de ser igual ao Pai. Ele se despide de tudo isso e se coloca numa atitude de simplicidade, né? É como se você tirasse a sua melhor roupa, o seu terno, e vestisse uma túnica simples, sem nada. Ou ali um saco de pão. Ou seja, uma roupa que não tem significado e honraria nenhuma. Esse é o sentido, né?
o verdadeiro amor, o verdadeiro líder, o verdadeiro poder de quem tem o poder, essa pessoa ela não quer se colocar como melhor do que ninguém. Ela quer se mostrar, olha só, eu posso até merecer ter o poder, mas eu não vou usar o poder para me colocar como superior a você. O que a gente mais vê, muitas vezes, em pessoas instituídas de poder, seja na política, seja na empresa, seja em casa, seja na igreja, é que essas pessoas querem mostrar: eu tenho poder, eu tenho a honra, eu tenho mérito, para usar esse poder contra as pessoas. Essas pessoas, elas se confundem com o poder. E o poder não deveria se confundir com a pessoa, deveria ser coisas à parte. O poder deve ser uma estrutura que eu sou investido não para ser melhor, mas porque eu tenho a responsabilidade de ajudar os outros, de servir os outros, amar e servir, né? Então Jesus, ele mostra isso no seu ato. Então ele cinge a cintura, pega uma toalha, pega uma bacia, enche de água e começa a lavar os pés e a enxugar os pés dos seus discípulos. Ele, enquanto líder, enquanto Deus, prestes a ser morto, ele escolhe servir nesse momento e não ser servido. Ele teria todo o poder para falar assim, ó, pessoal, tá chegando a minha hora, eu vou morrer, triste. Então, faça por mim todas as honrarias, todas as homenagens, declamem por mim todo o amor, me louvem. Não, ele não fez isso. Ele não tem ego, ele não é narcisista. Né? Então, ele dá a maior lição de todas. A maior lição de todas, a humildade. E aqui não é um personagem, ali é a essência de Deus, a essência de Jesus. Quantos, de repente, vivem essa dimensão na sua máscara enquanto um personagem e não enquanto a essência do ser? No caso de Deus, de Jesus, essa era a sua essência. Essa era a sua dimensão mais profunda de ser. E aí chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas compreendê-los-á em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não vos lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se. Está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos, pois sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis puros. Então aqui é interessante porque Pedro, no primeiro momento, ele não entendeu o gesto de Jesus. Então, no primeiro momento, ele pensa: como é que o meu mestre, o Messias, o meu Senhor e meu Deus, como é que esse homem, ele vai lavar os meus pés? Não, isso aí eu não aceito. Eu sou discípulo. Eu que sou serviçal. Eu que devo servir. Mas ele não entendeu. Né? Pedro, na Bíblia, ele é muitas vezes colocado como aquele que é o cabeça dura. Tanto é que depois ele é um cabeça dura, mas ao mesmo tempo ele é aquele discípulo mais firme, como pedra. Né? Tanto que depois Jesus vai dizer
tu és pedra, e sobre esta pedra, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Então Pedro, ele também demonstra ter uma dureza de entendimento, mas também ele tem uma dureza de personalidade, de postura, para levar a cabo adiante o projeto de Deus. Essa firmeza de não titubear. Então ele tem essas duas qualidades, que ao mesmo tempo, né, pode ser qualidade de um lado e defeito do outro. Então, no primeiro momento, ele rejeita, depois que ele percebe que o mestre vai lavar os pés dele, ele já quer que lave todo o corpo. E aí Jesus fala, não, você já está limpo. Você tem que entender o sentido desse ato que eu estou realizando. Ele é muito mais profundo. É muito mais profundo do que apenas lavar os pés. A partir do elemento de você manifestar algo físico, um gesto material, tem uma proporção ali de algo muito mais profundo. Então Jesus naquele momento estava mostrando, olha só, aqui, se vocês ainda não entenderam, agora vocês precisam entender que eu fui aquele mestre que do princípio ao fim eu não permiti e não fiz de vocês serviçais. Eu servi a todos. Eu amei a todos. Eu mais amei do que fui amado. E o que a gente percebe muitas vezes nas estruturas religiosas? Os líderes são mais amados do que amam. Eles se tornam ídolos, famosos, confundem com aquilo que eles deveriam ensinar. É aquela coisa do poder se tornar parte da personalidade da pessoa. Não é essa a ideia. Ela começa a se confundir com o poder. Ela começa a ser o poder, ao invés de usar o poder para servir. Esse é o verdadeiro ensinamento. Então, Jesus está denunciando os falsos profetas. Quando você encontrar líderes que se confundem com o poder, que eles são mais servidos do que servem, pode ter certeza que eles não têm parte com Jesus. Eu falo isso aqui olhando de forma fixa nessa câmera. Aqueles que terão parte, que se identificam exatamente com a essência do cristianismo, são aqueles líderes que não vivem como reis, que não vivem na pompa, no poder, mas são aqueles que vivem no amor, no serviço, né? Que essa é a essência. É isso aqui que Jesus está denunciando. Então Pedro, num primeiro momento, não entendeu, né, o gesto, o símbolo de lavar os pés. Aquele gesto de lavar os pés era muito pequeno no sentido prático. O que Jesus tinha feito ao longo da sua trajetória? Curado, perdoado, libertado, ressuscitado dos mortos. Pessoas, né, como Lázaro. Ele curou cegueiras. Pessoas que estavam com, né, lepra, leprosos. Ele fez tudo. Milagres, curas. Ele fez todas as benfeitorias. Ou seja, o amor encarnado na prática. Então ele serviu. Ele não curou a si mesmo. Ele tinha todo o poder de evitar a morte, de se libertar da cruz, de dizimar todos os seus algozes. Mas não, ele não fez. Porque ele se abdicou, né, a kenosis, que é esse processo, né, de você ser grande, se tornar pequeno, renunciar o poder, é coisa que ninguém faz. É raro. As pessoas renunciar o poder quando convém a si e usar esse poder apenas para servir os outros. O que a gente mais vê são as pessoas renunciam o poder para servir aos outros e usam o poder para se auto-beneficiar. Então Jesus é totalmente o oposto dessa essência. Todo o poder que ele tinha, ele usou para servir aos outros
e diante dele, daquilo que era para não nem o beneficiar, para o proteger da morte, ele não usou o poder, não usou a força. Né? Isso é incrível quando é bem entendido. E aí, continuemos. Vamos lá. Jesus, então ele coloca, né, como eu já falei, né, o versículo 10, aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se inteiramente, que está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros. Vós estáis puros, mas nem todos. Então ele estava colocando aqui a dimensão de Judas. Esse estáis puros, no primeiro momento, estáis lavados, mas nem todos estão bem intencionados. Então, essa pureza agora é a pureza do espírito. Ele sai da pureza do corpo e vai para a pureza do espírito. Então, Judas, naquele momento, não estava puro. Estava mal intencionado. Porque queria, já estava decidido, já tinha feito ali toda o plano para que Jesus fosse traído, fosse preso, né? E por que Jesus sabia por que alguém iria o trair? Aí mostra a questão da onisciência. Ele, por ser Deus, ele sabia que Judas o trairia. Mas é interessante que a gente tem que entender muito bem essa ideia de onisciência. Porque se onisciência for Deus sabe tudo o que vai acontecer, significa que tudo já está escrito. Tudo já está determinado, existe um destino e não existe liberdade, livre-arbítrio, não existe nada. Não é esse o sentido que está sendo colocado aqui. Mas é como se Jesus estivesse falando assim, ó, Pedro, eu sei que você vai me trair, ou que tem tudo para isso. Mas você pode ainda voltar atrás. Mas o mais provável, eu enxergo cada passo, cada indício que aconteceu antes, cada movimento, e eu consigo perceber que a tendência maior é que você me traia. É como se fosse assim. Você vê a pessoa todos os dias acordando atrasado para ir trabalhar. Então passa durante um ano. 365 dias ela acorda atrasado. O que vai levar você a acreditar que no ano novo, primeiro dia do ano novo, ela vai acordar no horário? Ela teve todo um histórico de tendência a acordar atrasada. Então por que exatamente no primeiro dia do ano, do próximo ano, ela vai acordar no horário? Então é nesse sentido que é a onisciência. É você ter essa presciência, esse olhar profundo de entender o movimento das pessoas e perceber. A tendência é a traição. Por todo o histórico, pelo movimento político, religioso que Judas fazia parte, né? Eles tinham, de certa forma, um olhar de que o poder, a revolução naquele momento, que o Messias, para chegar a ser rei, só aconteceria por meio da luta armada. E ele percebia que Jesus não estava indo nessa linha. Então ele falou, não, eu vou tentar de uma forma extrema. Ele acreditava, né, de uma maneira diferente de fazer a revolução. E Jesus, a gente depois pode aprofundar isso num outro momento, nunca aceitou a ideia de usar a violência, usar a força para se estabelecer ali no poder, para alcançar a vitória. Ele fez a escolha do convencimento, do convencimento pelo amor, pelo gesto, pela generosidade, pela troca, mas nunca pela força, pela coação, pelo medo, pelo terror, pela espada, pela arma. Então, não foi o método que ele utilizou. Então Judas, por ter essa discordância metodológica, ele tentou buscar ali um caminho que ele acreditava
que facilitaria o processo de ascensão, né, de Jesus ao poder, mas Jesus, que era Deus, que era o Messias, e aí nesse sentido ele tinha que ter um pouco mais de humildade, ele dizia, não é esse o método, é esse o método que eu quero romper, não é esse o método que eu quero me valer para chegar. Esse método, ele é autodestrutivo na visão bíblica. Ele não leva à ascensão, à conquista, à verdadeira conquista, né, da vitória. E aí continua, depois de lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes, sabeis o que vos fiz? E aí ele continua, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Essa palavra eu o sou, ou eu sou, é a palavra que a gente coloca lá como a revelação que Deus fez, que Yahvé fez a Moisés no Monte Sinai. Eu sou. É o nome de Deus, é o chamado nome de Deus, e é essa mesma expressão que Jesus, ou que João coloca na boca de Jesus. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou aquele que é. Aquele que é de verdade, aquele que é sempre, é o Deus eterno. É aquele que está fora do tempo cronológico. É aquele que desde sempre existiu. É aquele que não foi criado e tudo criou. Ou seja, Jesus era Deus. Deus e Jesus era a mesma pessoa. Né? Essa é a revelação que ele está colocando aqui. E ele continua, logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Então, esse é o sentido, novamente, que eu volto a falar. Se você quer ser cristão, se você quer ser batizado, se você quer principalmente ser líder da religião, da igreja, quer ser um pastor, quer ser um padre, quer ser assim um ministro que lidere ali uma função importante na igreja, você tem que entender que você tem que dar o exemplo. E dar o exemplo não é você não errar. Errar é humano, nós somos fracos. Mas é você não ficar delegando, é você fazer. Em alguns momentos você precisa, não é nem delegar, talvez a palavra, você precisa distribuir funções e até coordenar, mas fazer tanto quanto os coordenados, né? Aqueles que estão sendo aqueles que você está programando, indicando, influenciando para fazer determinadas funções. Você tem que fazer tanto quanto eles. Então não é você transferir o serviço, a responsabilidade. É você fazer com. Então, o que a gente mais percebe dentro dessa estrutura burguesa capitalista que influencia a igreja, né, que apodrece a igreja, é que as pessoas elas vão lá e delegam, elas só dão ordens e elas não fazem. E elas vivem sendo servidas na pompa, no luxo, enquanto os outros vivem escravos, trabalhando, executando. Não, Jesus não foi esse, ficar delegando, mandando. Ele foi aquele que fazia. Ele fez mais do que todos. Né? O que a gente mais vê é as pessoas que delegam, 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 e a maioria nem sabe fazer. Não tem conhecimento. E mandam. Olha que contradição. Elas têm o poder de mandar, não o conhecimento de fazer. Então, é esse processo torpe, essa máscara que Jesus está denunciando, está criticando nas estruturas. Então, ele coloca, se você quer ser meu discípulo, você deve dar o exemplo. E ele continua, em verdade,
em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Então é interessante, quando ele coloca primeiro o servo não é maior do que o seu senhor, ele também está dizendo que o senhor não é maior do que o servo. Então, mas ele está trazendo aqui uma ideia interessante. Ele está trazendo esse ponto para revelar que ele não é maior do que Deus, mas ele é do mesmo tamanho. Ele está colocando aqui a ideia de igualdade. Então também ele está dizendo que é uma petulância o discípulo querer ser maior do que o mestre, mas que também o mestre não é maior do que o seu discípulo. Essa ideia de tamanho, de mais importante, de superior, não deveria existir na igreja. Hierarquia é o que quebra a essência do ser igreja. A essência do ser igreja é a comunidade, é a igualdade. Né? Aquele que era maior, Deus, Jesus, se fez pequeno, se colocou no mesmo tamanho e mais serviu, né, do que foi servido. Qual é a ideia de você ter necessariamente estruturas hierárquicas? É esse modelo de poder que Jesus veio quebrar. Ele vem trazer, ele vem instaurar a igualdade de importância, de amor, né? É dividir as funções, é fazer juntos e não ficar ali, ó, mandando, controlando, coordenando, né? Condenando muitas vezes. Isso é exatamente quebrar a lógica daquilo que deveria ser a essência, né, do ensinamento. E ele continua: se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Então, compreender de verdade é você praticar. Não é compreensão teórica, é compreensão prática. Ah, eu sou cristão. Ah, por que você é cristão? Porque eu sou batizado. Não. Não basta. Ah, você ama as pessoas de verdade? Você faz a caridade? Você respeita o seu semelhante? É isso. Não adianta você ser batizado, estar na igreja, ler a Bíblia, carregar a Bíblia, ter um terço, ter um crucifixo. Isso aí é vazio. Qual é a sua prática? Você ama de verdade? A essência do cristianismo é o amor. E a gente vive na sociedade que, em nome de Jesus, se semeia o ódio. Se fala-se em pegar em armas. Né? Fala-se em matar o outro, em destruir o outro. Bandido bom é bandido morto. Olha só. Né? Jesus nunca autorizou matar ninguém. Ele ensinou o perdão, a misericórdia. Mas hoje, em nome de Deus, se prega o ódio. Não a misericórdia. A misericórdia foi a essência. Mesmo você não merecendo, filho pródigo, eu vou te amar até o fim, meu filho. Esse é o amor de Deus. Não é amor por méritos. Porque se fosse por méritos, quem realmente mereceria ser amado? Então o amor, ele transcende a ideia meritocrática. Esse é o ensinamento profundo. Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra esta palavra. Está na Escritura: aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. É interessante porque essa aqui é uma passagem do Salmo 40, né, versículo 10, e ele coloca que muitas vezes nós seremos traídos pelas pessoas que mais nós merecemos ou que mais damos a confiança. Assim, é errado dizer que todas as pessoas, isso aqui é condenável, né? Você vai ser traído por todos os seus amigos? Vai ser traído, né, por todos os seus amigos? Não. Por todos os seus familiares? Não. Mas não é incomum que haja traição dentro da família, que haja
essa falsidade de caráter dentro dos mais próximos que você tem. Então, por isso que existe muito essa divisão de parente, parentesco e amigo. O amigo de verdade independe da relação de sangue. O sangue não garante a irmandade verdadeira. Tanto que a maioria dos discípulos de Jesus que formam a comunidade dos filhos de Deus não são pessoas parentes de sangue, mas são pessoas que decidiram se amar e se respeitar até o fim. A amizade, a essência da amizade é essa. Eu não sou obrigado a te amar, a te respeitar. Eu escolhi e vou levar isso até o fim. Então, muitas vezes, é fora da relação familiar que você vai ter a essência da amizade e do amor, enquanto dentro da relação familiar você vai ter a traição e a discórdia. Parece contraditório, mas não é. Então, o que é família na essência bíblica? Não tem nada a ver com relações diretas de sangue. Família de verdade são pessoas que se amam, independente do sangue. Cristão de verdade são pessoas que se amam. Filhos de Deus de verdade são pessoas que se amam. É isso. Quem era a família de Jesus? Para além do sangue, eram aqueles que ele amava e também o amava. Era essa troca, essa reciprocidade amorosa que compõe o seio familiar. Então, no caso aqui, Judas, que era alguém muito próximo, nesse caso aqui, não tinha uma relação de parentesco, eu só trouxe aqui um parênteses, mas ele, de tão próximo, foi aquele que tinha todos os elementos para trair Jesus, para entregar Jesus para o Império Romano, enfim, para ser preso. E aí, nesse sentido, ele faz esse alerta. A gente tem que saber quem são as pessoas que a gente confia nossos maiores tesouros. E ele sabia, mas ele nunca deixou de permitir que Judas e que todos tivessem uma segunda chance, revesse seu ponto de vista. Até porque, na prática, Jesus não foi traído só por Judas. Todos os discípulos o abandonou na hora derradeira. Pedro negou ele 3 vezes. Mas ali é o símbolo. Todos o traíram. Ele não traiu ninguém. Ele foi aquele que os amou até o fim. Amou até o extremo. Mas todos aqueles que deveria devolver na reciprocidade esse amor doado foram traidores desse amor encarnado chamado Jesus de Nazaré. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creais e reconheçais quem eu sou. Novamente aqui, ou quem sou eu, ele coloca aqui novamente a sua dimensão de ser Deus. Tanto Deus no sentido da onisciência, de conhecer o possível futuro, mas também do Yahvé, tetragrama, as 3 letras que compõem o nome de Deus. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. É muito interessante, porque assim, quem está realmente nessa linha direta de ser o enviado de Cristo? Porque ser enviado de Cristo não é você que se auto-intitula. Porque é muito fácil você ir numa igreja, frequentar a igreja durante um tempo, dizer que aceita Jesus e ser batizado. Agora, muitas vezes é você que escolheu Jesus. Será que Jesus te escolheu? Te enviou? Porque ele envia, de certa forma, a todos. Mas quem realmente se compromete com o envio, com a verdadeira natureza e radicalidade desse amor que ele vivenciou, na essência? Porque tem muitos cristãos, como eu falei, que são de ir na igreja, de ser batizado, de ter ali um crucifixo, de viver ali com um terno, de roupagem. Mas quantos cristãos o são
da prática, da vivência, da experiência do amor encarnado? Pouquíssimos. Né? Então, o verdadeiro amor, o verdadeiro poder está em amar e servir. Esse é o ensinamento que Jesus traz aqui na passagem bíblica do lava-pés. Essa é uma das leituras mais profundas da Bíblia. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí os seus comentários, dê o seu like, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, seus familiares, se você gostou, se você achou relevante. E nos siga nas redes sociais. Não esqueça, né? Horus em Foco, tanto no Instagram, tanto no TikTok, aqui no YouTube e Horus no Facebook. Tudo bem? Então, até uma próxima reflexão. Fique com Deus, esse verdadeiro Deus, independente de ser necessariamente o Deus cristão, mas é o Deus que é amor. O verdadeiro Deus, ou os verdadeiros deuses, independente do seu segmento, é aquele Deus que manifesta esse amor encarnado. E Jesus é um dos símbolos desse amor materializado. Horus em Foco, o sol da origem infinita.